Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Independente do horário que você estiver nos assistindo, seja bem-vindo ao canal. Olha, e de plano aqui chegamos ao nosso quinto e último vídeo dessa sequência e já gostaria de agradecer pela presença maciça aqui, tanto da turma matutina como da turma noturna. Olha, pra mim isso daí vale a pena. Na quinta aula, no quinto vídeo da sequência, ainda ter essa presença maciça aqui, nossa, isso é impagável. Muito obrigado, meus amigos. Mas vamos lá. Terminar aqui a abordagem sobre solidariedade passiva. Finalmente, nesse vídeo agora, a gente chega ao famoso direito de regresso. Direito de regresso. A dicção do professor já não é boa. Nesse quinto vídeo, então, já deve estar... Vocês devem estar colocando tecla SAP aí, né? Tradução aí, legenda. Vamos lá. Gente, direito de regresso é aquela parte da obrigação solidária que vai tratar do reequilíbrio da obrigação depois que um dos devedores solidários ele paga a dívida inteira. Vamos supor que eram 3 devedores solidários e aí um desses devedores ele paga a dívida inteira. Vamos imaginar uma dívida de R$1.200.000. O devedor, chamado Arildo, pagou a dívida inteira. E aí ainda tinha os devedores Gildo e Romildo. O que Arildo vai fazer agora? A dívida era de R$1.200.000. A fração ideal de cada um seria R$400.000. Então a dívida de R$400.000 a fração ideal de cada um. Mas como um deles pagou a dívida inteira, já que ele era um devedor solidário, e se o credor assim exigisse, ele ia ter que pagar, ele pagou a dívida inteira, mas agora ele não pode sair no prejuízo. Por quê? Porque tinham outros 2 devedores solidários também. Agora, nesse caso aqui, ele vai poder cobrar desses outros 2 devedores solidários a cota, a fração ideal de cada um. Então ele vai poder cobrar R$400.000 de Gildo e vai poder cobrar R$400.000 de Romildo. Vejam só, perceberam que a relação externa, o que é a relação externa que a gente chama? É a relação dos devedores solidários com o credor. Essa relação externa, ela é regida pela solidariedade. Ou seja, esse credor pode cobrar o todo da dívida de cada um dos devedores solidários. Mas a relação interna, que é essa relação entre os devedores, no âmbito do direito de regresso, é a relação interna. Nessa relação interna, a gente já não tem mais solidariedade. Por quê? Porque Arildo não vai poder cobrar os 800 restantes do seu amigo, do seu primo Gildo. Ele vai ter que se limitar a cobrar a fração ideal de cada um deles. Então, aqui nessa relação do devedor solidário que pagou a dívida toda e os demais co-devedores, a gente não verifica solidariedade nessa relação interna. O que vai acontecer? O devedor que pagou a dívida toda vai poder cobrar a fração ideal de cada um dos co-devedores. Beleza? Quem é no Código Civil, qual artigo que fala isso para nós? O artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores. Então se presume que era igual a parte de todo mundo, a fração ideal de todo mundo. Tá joia? Esse que é o famoso direito de regresso. Aí agora você pode anotar aí, né? O professor gosta de sugerir anotações. Você pode criar o tópico direito de regresso. Aí você pode colocar esse tópico e pode, como conteúdo, colocar o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores. Artigo 283 do Código Civil. Quando o professor lateraliza, dá o sorriso padrão, você sabe que é porque vai abrir o top de 5 segundos para você printar a tela. Vamos lá então? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou. Muito bom.
Amigos, seria muito bom se toda vez que o devedor solidário ele pagasse inteiramente a dívida, ele olhasse para o lado e visse que os demais devedores solidários, eles estão bem financeiramente, né? Claro, porque aí ele vai poder usar o seu direito de regresso e ele sabe que ele vai ser ali ressarcido com relação, proporcionalmente, né, com relação às frações ideais dos codevedores. Mas tem casos em que um ou mais daqueles codevedores, quando o devedor que pagou a obrigação vai cobrar deles, eles já não têm dinheiro nenhum. Eles têm mais dívida do que patrimônio. E isso até é declarado judicialmente. É o que chama de devedor insolvente. É aquele que está nessa situação. O seu acervo patrimonial está no negativo. E professor, todo dia 5 do quinto dia útil do mês, sei não, professor, acho que eu me dei... Não, calma, gente, não é isso também não. Então, a situação de insolvência é essa. É assim que a pessoa... Brincadeira, hein, gente? Brincadeira, hein? Porque o professor, então, vai se identificar. Tô brincando. Mas vocês entenderam. Não é uma simples diferença na balança de ganhos e perdas. É quando a pessoa realmente ela não tem condição de adimplir as suas dívidas porque o seu patrimônio ele não é suficiente para poder pagar as suas dívidas. Nesse caso, há tutela judicial própria, até para a própria autoinsolvência, a própria pessoa vai se declarar insolvente, ela mesma inicia um procedimento judicial. Mas o que nos cabe falar aqui agora é o seguinte: imagine você, eram aqueles 3 devedores solidários, dívida de 1.200.000. Arildo pagou. Então agora ele pode cobrar 400.000 de Gildo e 400.000 de Romildo. Imagine você se quando ele vai cobrar esses 400.000 de cada um desses, Gildo seja insolvente. E nesse caso aí, o que acontece? Aí nesse caso, tanto ele, que é Arildo, como Romildo, são responsáveis por pagar a cota de Gildo. São responsáveis pela cota de Gildo. Ora, a cota de Gildo era 400.000. Então, se a cota é dividida pelos demais codevedores, então 200.000 do valor correspondente a Gildo seria o próprio Arildo que teria que pagar. Isso significa que ele vai poder cobrar de Romildo os 400 que correspondiam à fração ideal de Romildo, mas não agora 400.000 relacionado do Gildo. Por quê? Porque de Gildo divide para os dois. Então os dois têm que arcar. Então ele vai cobrar de Romildo 400, correspondente à própria fração ideal de Romildo, e vai cobrar a parte de Romildo relacionada à insolvência de Gildo, que é 200.000. Então ele vai cobrar 400.000 mais 200. Ele não vai poder cobrar 400 mais 400. Por quê? Porque ele também tem que suportar uma parte, né, da insolvência do devedor solidário que está nessa condição. Perceberam, então, que nesse caso aí já não vai ficar tão igualitária a relação no direito de regresso? Por quê? Porque quando tem um devedor insolvente, a dívida dele vai acabar sendo transferida para os demais codevedores. Olha que coisa. Isso daí está previsto. Também, se a gente fizer uma leitura corrida assim da primeira parte do artigo 283, até a expressão insolvente, você vai concluir isso. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Foi exatamente o que a gente viu nesse exemplo aqui. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Dividindo-se inclusive com relação a ele. Então ele vai ter que suportar aquilo ali. O próprio devedor solidário que efetuou o pagamento inteiro da dívida vai ter que suportar também parte da dívida relacionada ao insolvente. Beleza, gente? Agora, uma outra coisa
que eu vou fazer é sugerir as anotações para você. Você pode criar o tópico insolvência de um ou de alguns dos devedores solidários e você pode colocar como conteúdo exatamente isso aí. O estado de insolvência de um dos devedores solidários impede o procedimento do rateio de forma igualitária, impondo o acréscimo da responsabilidade dos codevedores para suprir o desfalque resultante da insolvência. Tá bom? Isso está lá no artigo 283. O professor lateralizou. Professor deu sorriso padrão. Você sabe que vai abrir o top de 5 segundos para você printar a tela. Vamos lá, então? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou, tá jóia. Vamos prosseguir aqui, então. Amigos, mas lembra que eu falei para vocês que o credor, ele pode conceder a renúncia à solidariedade em favor de um dos devedores solidários? Pode. Quando o credor faz isso, ele está liberando também o devedor solidário de contribuir para uma eventual existência de um devedor insolvente? Vamos supor que Romildo, lembra Romildo? Vamos supor que Romildo ele foi liberado, exonerado da solidariedade. Ou seja, o credor solidário falou, não, Romildo, de você eu só vou cobrar os 400. Não vou cobrar a dívida toda de você porque estou te exonerando da solidariedade, renunciando à solidariedade com relação a você. O credor renunciou à solidariedade com relação a um dos devedores solidários. Essa renúncia da solidariedade vai eximir também esse devedor beneficiado por essa renúncia. Vai eximi-lo de ter que contribuir com parte da dívida do insolvente? Ou seja, lembra que Gildo ficou insolvente? Quando o Gildo ficou insolvente, aí era 400 mil reais a fração dele, então 200 teria que ser arcado por Arildo e 200 por Romildo. Ah, mas Romildo foi liberado da solidariedade. Ele fica liberado também desse compartilhamento, de contribuir em decorrência da insolvência de um dos codevedores? A gente vai ver que o código diz que não. O artigo 284 fala o seguinte, no caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Beleza? É isso daí. Por quê? Porque quando um devedor ele é exonerado da solidariedade, quando o credor renuncia à solidariedade no tocante a um específico devedor solidário, ele não está liberando ele do vínculo obrigacional por completo. Quando ele perdoa a dívida, aí sim, aquele devedor que foi perdoado e não simplesmente liberado da solidariedade, ele não vai precisar contribuir no tocante à cota do insolvente. Agora, aquele que simplesmente recebeu o benefício da renúncia à solidariedade, esse continua obrigado pela parte na obrigação que incumbia ao insolvente. Espero ter sido claro com vocês. E, aliás, isso que eu falei, a diferença da posição daquele devedor que recebeu a remissão, o perdão da dívida, não precisa contribuir com a cota do insolvente. Porque ele está desligado do vínculo obrigacional, ele foi desligado do vínculo obrigacional, não tem mais obrigação nenhuma. Agora, aquele que foi liberado simplesmente da solidariedade, esse aí precisa contribuir com a cota do insolvente, tá bom? Isso aí, como eu disse para vocês, é inclusive objeto de um enunciado do CJF, do famoso, do multimencionado CJF aqui nas nossas explicações, Conselho da Justiça Federal. Um dos enunciados do CJF, o 350, diz o seguinte: a renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional, inclusive no que tange ao rateio da cota do eventual codevedor insolvente, nos termos do artigo 284. Isso é um enunciado do CJF, o 350 aqui, mostrando que remissão é uma coisa, a remissão livra sim o devedor solidário de ter que ratear, livra ele do rateio lá da cota do insolvente. Agora, aquele
que foi beneficiado, aquele devedor beneficiado, exonerado simplesmente da solidariedade, ele não. Ele permanece sendo obrigado no rateio da cota do devedor insolvente, beleza? Qual anotação a gente pode fazer? Naquele mesmo tópico que você abriu, você pode registrar essas observações aqui. Observação 1. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que cabia ao insolvente. Nós vimos lá no artigo 284. E observação 2. Diferente do que ocorre na remissão, o devedor exonerado da solidariedade não fica liberado da obrigação quanto ao rateio da cota do eventual codevedor insolvente. Enunciado número 350 do CJF. O professor lateralizou aqui, deu um sorriso padrão. Você sabe que vai ser aberta a contagem regressiva de 5 segundos para você printar a tela. Vamos lá então? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou, tá joia. Agora, amigos, nós vamos... Eu não acredito que minha pilha acabou exatamente agora, ó. Não, acabou não. Que bom. Ou acabou? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Vou aqui lançar a mão da tecnologia para poder passar os slides aqui. Não, pelo visto aqui, erro técnico, tá vendo? Oh, meu Deus. Ó, aqui é vídeo raiz, eu não vou fazer edição. O que eu vou fazer? Eu vou reconectar aqui agora para poder a gente... Ó, a pilha, ó, vamos ver se volta. Vou reconectar para poder a gente passar os slides. Vamos ter que fazer isso. Infelizmente, vamos perder aqui uns 3 minutos nesse vídeo. Mas é para vocês verem que é vídeo raiz. Estou vendo aqui vocês, alguns já cansados, né? Mas o professor vai resolver isso aqui rapidinho para vocês. Eu não entendi a causa aqui, mas a produção vai investigar isso para poder nos próximos não acontecer novamente. Não vai ser funcionando. Vamos colocar aqui. Sua opinião é muito importante para nós. Agora não. Pronto, vamos ver agora se tudo vai funcionar devidamente. Também está em 15% a bateria. Bateria fraca. Pode ser isso. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, para finalizar aqui, o que eu vou falar com vocês? Esse finalzinho aqui, eu vou precisar da contribuição e da paciência de vocês. Deixa eu ver se vai. Não vai passar. Passou? Tá. Eu vou utilizar aqui na mão, né? Pra ficar até um pouquinho. Tô tirando onda não, tá? Contado. Até porque tá até sem a capinha, né? Não dá certo. Mas olha só. Tem algumas dívidas solidárias que elas interessam só a um dos devedores solidários. Quer ver? Um agricultor, deixa eu ver o nome. Romenig, brasileiro, tá? Com esse nome, mas brasileiro. Romenig, ele vai fazer um empréstimo no banco para poder usar na produção ali de café que ele faz. E aí ele se compromete a pagar quando houver a colheita. Ele então emite em favor do banco um título de crédito. E 2 pessoas, Joãozinho e Zezinho, eles assinam ali como avalistas de Romenig. Quando eles assinam como avalistas, eles estão assumindo a posição de devedores solidários, juntamente com Romenig. Quando eles fazem isso, meus amigos, eles estão autorizando que a instituição financeira, ao cobrar, possa cobrar a dívida toda deles. Então, imagine se o Joãozinho pague a dívida toda. Nesse caso aí, quando ele for cobrar essa dívida na ação regressiva, lembram? Quando ele for cobrar de Romenig, ele vai poder exigir que Romenig lhe pague tudo o que ele pagou. Suponhamos que fosse
900 mil reais o valor do empréstimo. Ora, Romenig vai ter que dar a Joãozinho 900 mil reais em regresso. Por quê? Porque Romenig é quem é o devedor diretamente interessado por aquela obrigação. Aquela obrigação foi firmada exclusivamente no interesse dele. Os dois avalistas não vão ser, de alguma forma, beneficiados por aquela obrigação. Aquela obrigação, ela interessa exclusivamente a Romenig. Se interessasse aos três, como é que era? Olha, era de 900 mil a dívida. Já que Joãozinho pagou a dívida inteira, ele só poderia cobrar o quê? A cota correspondente, 300 mil de Zezinho e 300 mil de Romenig. Mas não. Romenig é o devedor que tem o exclusivo interesse naquela obrigação. Por isso ele tem que responder pelo valor inteiro. Então, se Joãozinho pagou o valor inteiro da dívida, os 900 mil, ele pode cobrar não só 300 mil reais de Romenig, mas ele vai cobrar os exatos 900 mil reais, que corresponde à dívida toda. É o que diz o artigo 285 pra gente. Isso aqui está a literalidade do artigo. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Beleza, amigos? Professor lateralizou. Professor deu um sorriso padrão. Quando abre o top de 5 segundos, você sabe que é para poder você printar a tela. Então vamos lá, correndo contra o tempo, porque a bateria está fraca. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou. Vamos agora para o finalzinho, para o último tema do nosso assunto, do nosso bate-papo sobre solidariedade passiva. Meus amigos, e a prescrição nesse contexto? Uma das hipóteses de interrupção da prescrição é quando o juiz determina a citação do réu. Ele dá um despacho lá determinando a citação do réu. Nesse momento interrompe o prazo de prescrição. Ou seja, volta para o zero o prazo de prescrição. Suponhamos que tem aqueles três que nós usamos até agora aqui, aqueles três devedores solidários, Arildo, Gildo e Romildo, aqueles três devedores solidários. Se o credor entrar com uma ação contra Arildo, no momento que o juiz determinar, através de um despacho, a citação de Arildo, interrompe-se a prescrição. E aí que está. Essa interrupção vai prejudicar não só Arildo, mas também os outros codevedores solidários, porque é a regra prevista no parágrafo 1º do artigo 204. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. Desculpa, aí a segunda parte, né, que diz sobre solidariedade passiva. A primeira parte diz sobre solidariedade ativa, que nós já estudamos. Olha só, o que diz a segunda parte do parágrafo 1º. Assim como a interrupção efetuada contra um devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Então, a interrupção contra um devedor solidário, lembra? A interrupção contra Arildo envolve os demais e seus herdeiros, ou seja, envolve os demais codevedores. Se um deles tiver morrido, vai também prejudicar os herdeiros desse devedor falecido. É isso que diz a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 204, ou seja, a interrupção da prescrição contra um dos devedores solidários prejudica também os demais. Só que aí depois o Código traz uma regra específica para quando o credor, ao invés de acionar o devedor, aciona um herdeiro do devedor. Resolve acionar um herdeiro do devedor falecido. Aí, nesse caso, a regra já é diferente. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou os outros devedores. Então, se ele for diretamente em um herdeiro e não um devedor, aí a interrupção, quando o juiz determinar através do despacho a citação daquele herdeiro, se o credor entrou só contra o herdeiro, essa interrupção da prescrição, gerada pelo despacho determinando a sua citação, não vai prejudicar os outros herdeiros e os outros devedores, salvo se a obrigação ela era indivisível. Se ela era indivisível, mesmo sendo a interrupção da prescrição relacionada ao herdeiro, aí se a obrigação era indivisível, vai sim prejudicar os demais herdeiros e devedores. Quando que é a obrigação indivisível? Já usamos exemplos aqui, lembram da Lamborghini? Eu não vou retomar de novo não, para não cansá-los ainda mais. Meus amigos, ao final aqui agora então a gente pode criar esse tópico aí, ó,
Solidariedade passiva versus interrupção da prescrição. Como conteúdo, a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 1º do artigo 204. Vou dar aqui 5 segundos para você. O professor lateralizou, deu o sorriso padrão, e aí vai abrir a contagem de 5 segundos para você printar. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou. Que pressa é essa, professor? Parecendo Ayrton Senna, é uma homenagem? É porque nós estamos chegando ao final da bateria aqui, amigos. E a gente está num vídeo raiz, sem edição. Vamos lá, reta final. É aquele fôlego extra que você tem aí guardado dentro de você. Vamos lá. Como observação, você pode colocar aquilo que eu também falei. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigação e direitos indivisíveis. Parágrafo 2º do artigo 204 do Código Civil. O professor lateralizou. Sorriso padrão. Vai abrir os 5 segundos para você printar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou? Registrou? Beleza, meus amigos. Agora a gente vem com a surpresinha jurídica que você vai responder aí nos comentários e o professor vai trazer o gabarito para você na terça-feira, dia 26. Vamos lá! Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Verdadeiro ou falso? Qual artigo do Código Civil fundamenta a sua resposta? Em regra, a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores. Verdadeiro ou falso? Qual o artigo do Código Civil fundamenta a sua resposta? Amigos, finalmente aqui. Agora a televisão pode desligar, se quiser, pode acontecer o que for. Finalmente, meu agradecimento final. Obrigado pela paciência. Responde aí no comentário. Deixa seu like se você gostou desse método. Deixa lá do primeiro vídeo. Vai lá, deixa o like, o professor quer saber, meus amigos, se isso pode atender a forma que vocês precisam para poder entender o conteúdo. Isso te atende? Isso vai te ajudar? Vai lá. Isso daqui, provavelmente, se a gente fosse falar em tempo real, olha, desligou, mas agora não tem problema. Se a gente fosse falar em tempo real, lá, provavelmente o sinal de internet não ia deixar a gente falar. Mas aqui nos vídeos gravados a gente pode. A gente consegue. E aí, lá na aula de terça-feira, como eu disse, nós vamos resolver questões envolvendo todo esse conteúdo teórico que a gente abordou aqui. Tanto aquelas que eu trouxe a título de surpresinha jurídica, como outras que também o professor vai trazer. Finalizando, muito obrigado a todos vocês. E a presença maciça, poder olhar no rosto de vocês aqui e ver que todo mundo chega ao final desse último, 5º vídeo dessa sequência. Chegando aqui matutino, noturno, que motivo de comemoração. Tô brincando, gente, a descontração é para poder quebrar um pouco, amenizar a densidade desse conteúdo. Solidariedade passiva, um dos temas mais importantes em direitos das obrigações. Parabéns e o último que sair, por favor, apague a luz.